Usina Hidrelétrica de Itaipu. A Usina Hidrelétrica de Itaipu é um empreendimento pertencente ao Brasil e ao Paraguai, implantado com base no tratado celebrado em 26 de abril de 1973, que registra a decisão de realizar o aproveitamento hidrelétrico dos recursos hídricos do Rio Paraná. Possui uma potência instalada de 12.600 megawatts, com 9 unidades geradoras em cada uma das frequências de 50 Hz e 60 Hz, totalizando 18 unidades geradoras. Tendo em vista a necessidade de capacidade de ponta do sistema brasileiro e os potenciais benefícios para os dois países, Itaipu, em conjunto com a Eletrobras e a ANDE, decidiu instalar 2 unidades geradoras adicionais de 700 megawatts, o que elevará a capacidade de geração da usina para 14.000 megawatts. Uma unidade geradora de Itaipu é suficiente para abastecer uma cidade com 1 milhão de habitantes, atendendo a 25% da energia consumida no Brasil e 95% da energia consumida no Paraguai. Unidade geradora. Na unidade geradora há uma transformação de energias. A água armazenada no reservatório em forma de energia potencial, ao ser conduzida até a turbina através do conduto forçado, transforma-se em energia cinética, acionando as pás do rotor, que por sua vez está acoplado através do eixo ao gerador, onde ocorre a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Cruzeta superior. A cruzeta superior tem a função de suportar e transmitir o esforço radial proveniente do gerador e da turbina para a fundação. O peso próprio da cruzeta, 128 toneladas, com o respectivo mancal, são transmitidos à fundação através da carcaça do estator. A cruzeta é dimensionada para absorver a dilatação térmica da própria estrutura e a dilatação térmica da carcaça do estator no sentido axial, sem causar excessiva solicitação mecânica dentro da própria cruzeta. Os componentes básicos da cruzeta superior são a parte central e os braços, que formam um conjunto único de 22 metros de diâmetro após a soldagem na usina. A parte central é constituída de chapas de aço soldado, formando uma estrutura compacta e rígida. O centro da cruzeta é de forma cilíndrica e suporta os 16 segmentos do mancal de guia e a serpentina do trocador de calor óleo-água. A cruzeta possui 16 braços distribuídos equidistantemente na circunferência com determinada inclinação em relação à linha radial, sendo fixados na extremidade superior das colunas da carcaça do estator por meio de parafusos e pinos axiais e apoiados no sentido radial rigidamente à fundação através das placas de apoio concretadas com chumbadores. Mancal guia superior. O mancal guia superior tem a função de suportar e transmitir à parte central da cruzeta superior as cargas radiais provenientes do gerador e da turbina de modo mais rígido e com menores perdas possíveis por atrito com o eixo superior. É composto por 16 segmentos retangulares dispostos equidistantemente em torno do eixo superior e apoiados no sentido axial sobre o anel da parte central da cruzeta superior. No sentido radial, são escorados na parte central através de cunhas com as quais as folgas são reguladas e mantidas uniformes. Os 16 segmentos
possuem uma área de 21.760 centímetros quadrados e uma perda de 28,9 kW. Serpentina. A serpentina é constituída em duas partes, de forma circular, para facilitar a montagem e desmontagem. É constituída de tubos de cobre liso fixados em espelhos de latão, os quais são fixados às câmaras de água por meio de parafusos e um sistema de vedação dimensionada, levando em consideração a máxima segurança no que se refere à estanqueidade e entupimento. O óleo, aquecido pelo mancal de guia superior, atravessa a serpentina perpendicularmente ao eixo dos tubos e se resfria em contato com a superfície dos tubos. A circulação de óleo é provocada por efeito autobombeante, não necessitando de bombas auxiliares. Dentro do tubo, circula água de resfriamento com velocidade de 1,5 a 2 metros por segundo. Anel coletor. Tem a função de transferir a corrente das escovas, que são estacionárias, para os componentes rotativos, possui um diâmetro de 2.100 milímetros e peso de 2 toneladas. O conjunto do anel coletor é montado sobre o prolongamento do eixo superior do gerador em um alojamento posicionado entre a cruzeta superior e a plataforma superior, isolado do fluxo de ventilação do gerador. O calor produzido pelas escovas é dissipado através de um sistema de ventilação forçada, composta de tubulações, conjunto de ventiladores e filtros posicionados na parte externa do gerador. Os barramentos de cobre de interligação com os polos são parafusados diretamente nos anéis coletores. A dimensão dos anéis, espessura e diâmetro são calculadas de forma a se obter uma otimização da transferência de corrente. Os anéis são de aço, onde a oxidação não prejudica a transferência de corrente devido à formação de um filme de carbono na superfície de contato, criando uma camada protetora. Escova. A função da escova é transmitir a corrente entre o suporte das escovas, que é estacionário, e o anel coletor que gira. Esta corrente tem origem no cubículo de excitação, que ao chegar nos polos, criará o campo magnético. Eixo superior. O eixo superior é feito de aço forjado, soldável e altamente resistente. Possui peso de 22 toneladas e diâmetro de 1.650 milímetros. O eixo é acoplado rigidamente com a face superior do cubo do rotor, tendo a função de suportar as cargas radiais provenientes deste, transmitido para o mancal de guia superior. A extremidade superior do eixo é reforçada para o alojamento do colar de guia do mancal superior. O colar é isolado do eixo por 2 camadas isolantes com uma tela metálica de cobre entre elas. Esta isolação não permite a passagem de correntes parasitas formadas no eixo para os segmentos do mancal de guia. Rotor. O rotor é composto de cubo, coroa, polos, componentes de fixação e travamento. O cubo do rotor e os braços da aranha são componentes que formam a estrutura central do rotor do gerador, a qual, para efeito de transporte entre a fábrica e a usina, está dividida em 11 braços para 50 Hz
e 13 braços para 60 Hz. Estes componentes, quando soldados definitivamente na usina, constituem uma estrutura de 4 discos paralelos, sustentados por chapas verticais, orientadas radialmente em relação à linha de centro do rotor, as quais atuam como pás de um ventilador radial que imprime o ar absorvido pelas aberturas de ventilação do rotor através da coroa, dos polos, do enrolamento estatórico, núcleo do estator e dos trocadores de calor, ar, água. Coroa. A coroa do rotor, ou anel magnético, é constituída por chapas uniformemente empilhadas e prensadas por meio de tirantes e placas de pressão. Sustenta os polos e os segmentos do anel de frenagem. A coroa absorve as forças centrífugas provenientes dos polos e fecha o circuito magnético criado por cada par de polos com uma parte do núcleo do estator. A coroa é composta de um anel de pressão inferior e um superior, entre os quais são empilhadas as chapas do núcleo, constituídas de segmentos de chapas de aço com espessura de 3 milímetros, peso médio de 30 kg e comprimento tangencial de 1.800 e 2.200 milímetros. Após o completo empilhamento, a coroa será mantida em sua forma através de tirantes que, junto com os anéis de pressão inferior e superior, comprimem axialmente as chapas e absorvem as forças tangenciais que surgem entre as camadas de chapas. As chapas da coroa são laminadas e estampadas com aço de alta qualidade, cujas características mecânicas foram escolhidas de acordo com as solicitações previstas. A coroa contraída pode dilatar-se livremente quando aumenta a velocidade, sendo mantida absolutamente centrada, ficando sujeita apenas aos esforços das tensões de tração tangencial. Os segmentos não são empilhados espiralmente, mas fazem em cada camada um anel fechado, onde as junções das pilhas subsequentes estão deslocadas entre si à meia divisão dos polos, constituindo assim o procedimento de empilhamento de sobreposição múltipla, que tem por objetivo diminuir o máximo possível as perdas magnéticas e mecânicas de seção transversal nas junções. A coroa tem canais e rasgos para permitir a passagem de ar de resfriamento movimentado pela aranha do rotor. Estes canais e rasgos surgem em decorrência do uso de 2 comprimentos diferentes de chapa empilhadas conforme um esquema especial. A coroa é composta de pacotes parciais que são distanciados por chapas especiais, de modo que surge entre estes um rasgo de 20 a 22 milímetros. Os pacotes parciais, de aproximadamente 300 milímetros, são compostos de várias pilhas. Para cada camada inteira, composta por um pacote de segmentos de chapas grandes, segue um anel com segmentos encurtados, criando canais dentro do pacote parcial, possibilitando a passagem de ar. Na extremidade inferior da coroa, encontra-se um pacote parcial de aproximadamente 50 a 60 milímetros de altura, que sustenta a força centrífuga do anel de frenagem. No diâmetro interno da coroa, são previstas ranhuras para alojar as cunhas de guia radial, que mantém a coroa centrada, mesmo quando a força de contração for anulada, em caso de sobrevelocidade no gerador. Polos. O polo tem a função de converter a corrente contínua, fornecida pelo sistema de excitação estática, em um fluxo magnético que, associado ao movimento do rotor, induz a tensão dos enrolamentos da armadura
instalados no estator do gerador. Cada polo é constituído por enrolamento principal, enrolamento de amortecimento e núcleo magnético. O enrolamento principal é do tipo concentrado, constituído por espiras de cobre eletrolítico de seção retangular. Cada espira é isolada uma das outras e do núcleo polar. O enrolamento é fixado ao núcleo por meio de quadros de pressão constituídos por chapas de aço soldadas no núcleo. Para uma boa dissipação de calor, as espiras são fabricadas com aletas de contorno especial, de modo a aumentar e melhorar a refrigeração do polo. Nas laterais dos polos são montados 2 calços isolantes equidistantes do centro axial para evitar deformação elástica devido à força centrífuga do rotor. Os calços possuem a forma de cunha e compõem um conjunto com as placas isolantes coladas na lateral da bobina de cada polo. As cunhas são fixadas na coroa do rotor por meio de tirantes e porcas com um torque definido. O enrolamento de amortecimento tem a função de reagir às oscilações eletromecânicas, contribuindo para a estabilidade do gerador e principalmente do sistema elétrico interligado. O enrolamento de amortecimento é constituído por barras cilíndricas de cobre eletrolítico trefilado, montadas em 4 dutos na parte frontal do núcleo de cada polo. Essas barras são interligadas por barras chatas de cobre que fecham o circuito elétrico no lado superior e inferior. A conexão do enrolamento de amortecimento de um polo para os adjacentes é através de conexões flexíveis. Sistema de frenagem. A máquina está equipada com um sistema de freios para reduzir o tempo de parada por inércia ou para parar a máquina rapidamente em caso de emergência. O equipamento de frenagem consiste de 2 circuitos independentes iguais, sendo que cada um aciona 16 cilindros de freio. Para o acionamento dos freios, utiliza-se ar comprimido devido à sua compressibilidade, permitindo uma frenagem suave. O ar comprimido é acumulado em 2 reservatórios, suficientes para 3 operações de frenagem consecutivas na pressão nominal. A rotação para aplicação dos freios na parada normal é de 20% da rotação nominal, ou seja, 18 rotações por minuto. Estator. O estator é formado por carcaça, núcleo, enrolamentos, guias de ar e trocadores de calor. A carcaça do estator tem a finalidade de sustentar o núcleo por um sistema de cunhas, dando ao mesmo uma estrutura estável, assegurando o máximo de estabilidade com o mínimo de vibração. A carcaça é constituída de chapas de aço, soldada em disposição circular e estruturação quadrangular. É dimensionada de forma a absorver parcialmente, através de suas molas oblíquas, as forças de curto-circuito do estator e a força de dilatação térmica. É fabricada de maneira a permitir a fácil passagem do ar de resfriamento do interior da máquina para os trocadores de calor, ar, água, que estão distribuídos na periferia da carcaça. Para fins de transporte, a carcaça é dividida em 8 segmentos, sendo estes pré-ajustados em conjunto na fábrica. Estes segmentos são soldados posteriormente na usina. A estrutura da carcaça é prevista para resistir às solicitações mecânicas provenientes de empuxo magnético que surge quando a máquina funciona em regime permanente ou transitório, momentos devidos a curtos-circuitos e sincronização fora de fase,
Momentos fletores, aqui está sujeita à estrutura mecânica da carcaça durante as operações de montagem e transporte. Peso do núcleo, enrolamento, cruzeta superior e revestimentos do gerador. Núcleo do estator. O núcleo está fixado à carcaça pelas cunhas em forma de rabo de andorinha, dispostas axialmente no diâmetro interno da carcaça. Estas cunhas servem de guia durante o chapeamento do núcleo. O núcleo é dimensionado de forma a conduzir o fluxo magnético produzido no rotor, mantendo a máquina dentro dos limites de aquecimento permissíveis. É constituído de chapas lâminas de aço silicioso de alta permeabilidade magnética e baixas perdas. Estas chapas são estampadas em segmentos com ranhuras, os quais passam por um processo especial de limpeza a fim de serem eliminadas as rebarbas oriundas da estampagem, permitindo um empilhamento uniforme. Posteriormente, as chapas passam por um processo de envernizamento para assegurar uma espessura conveniente de isolação. O verniz empregado, além de apresentar alto nível de isolamento, possui as qualidades especiais de resistência à compressão, suportando a pressão imposta pelos tirantes do núcleo. Os segmentos estampados são montados alternadamente entre si em pacotes homogêneos na parte interna da estrutura da carcaça e separados por espaçadores de aço perfilados, dispostos em sentido radial e soldados por ponto na chapa que faz o limite dos pacotes de camadas. Os espaçadores assim dispostos, em sentido que possibilitam a passagem do ar do interior da máquina para os trocadores de calor, distribuídos pela carcaça, aumentam também a área de dissipação de calor do núcleo. Após o empilhamento, os pacotes são prensados por processo hidráulico através de tirantes, distribuídos em toda a circunferência do núcleo, mantendo-se esta condição através das placas de pressão inferior e superior. Este processo impede o movimento das lâminas e de todo o conjunto do núcleo. Enrolamento do estator. O enrolamento do estator é constituído basicamente por barras, conexões que ligam as barras terminais principais do gerador e da tubulação para a água de refrigeração. As barras estão localizadas nas respectivas ranhuras do núcleo do estator, sendo duas por ranhura, a inferior no fundo da ranhura e a superior na parte frontal da ranhura. Elas estão deslocadas eletricamente entre si a uma distância equivalente ao passo do enrolamento e unidas pelas extremidades. Devido à grande potência da máquina, a refrigeração convencional, através de fluxo de ar, não é suficiente, sendo necessária a utilização de resfriamento direto por água desmineralizada. Por esta razão, as barras são constituídas de um arranjo apropriado de condutores parciais, maciços e ocos, sendo que através desses condutores ocos é que se faz circular a água de resfriamento. Os condutores parciais, maciços e ocos são de forma retangular para permitir a melhor disposição dentro da ranhura do núcleo do estator, também de forma retangular alongada. Entre o condutor oco e o maciço, há duas camadas isolantes de fibra de vidro meio sobrepostas para poder suportar a tensão de trabalho e de teste entre espiras. Para dar à barra uma boa estabilidade de forma, a parte que fica dentro do núcleo do estator é impregnada com verniz de resina sintética, prensada em molde apropriado
e endurecida a quente. Os espaços vazios, que ficam em correspondência com as transposições dos condutores parciais, são preenchidos com massa especial semicondutora, obtendo-se assim uma perfeita homogeneidade na seção transversal da barra. As barras resfriadas à água possuem em suas extremidades, além do terminal convencional para interligação elétrica com as demais barras ou conexões do enrolamento, uma conexão hidráulica que serve para interligar as barras com a tubulação de alimentação da água purificada de resfriamento através de mangueiras isolantes apropriadas. As conexões elétricas entre os grupos de barras e de barras para os terminais principais de fase e neutro do gerador são constituídos de barras circulares ocas, de cobre eletrolítico, localizadas na parte superior da carcaça e distribuídas ordenadamente em 2 filas e 6 colunas em forma de anéis circulares. Da mesma forma, como para as barras, as conexões recebem em suas extremidades um terminal para ligações elétricas e uma conexão rosqueada de aço inox para as ligações hidráulicas. Terminais do gerador. Os terminais principais do gerador subdividem-se em terminais de fase e terminais de neutro. A função destes terminais é estabelecer a ligação entre as conexões do enrolamento do estator com o barramento blindado, transmitindo a corrente gerada até os transformadores de 500 kV e, posteriormente, a subestação blindada SF6. Guias de ar. As guias de ar têm a finalidade de conduzir o fluxo de ar de resfriamento do gerador, de modo que o ar pressurizado na coroa do rotor passe através dos polos e o núcleo do estator e, posteriormente, nos trocadores de calor, ar, água, para que haja o máximo de eficiência em termos de transmissão de calor gerado para os trocadores de calor. Trocadores de calor. O trocador de calor ar-água é um resfriador de ar de circuito fechado, com tubos aletados, projetado para dissipar o calor no interior do gerador, principalmente na parte ativa do rotor e do estator. O ar em circuito fechado é resfriado no trocador de calor aletado após retirar o calor proveniente dos equipamentos. Desta forma, a transmissão de calor se dá do equipamento para o ar e deste para a água de resfriamento. O ar a ser resfriado circula perpendicularmente aos tubos aletados, tratando-se de um trocador de calor com correntes cruzadas. O sistema de resfriamento consiste de uma tubulação que interliga e alimenta os trocadores que estão simetricamente dispostos na periferia da carcaça. A tubulação está provida de dispositivos e registros para controle e distribuição da água. O sistema conta com instrumentos para medição de vazão, pressão e temperatura da água. Cruzeta inferior. A cruzeta inferior é dimensionada e fabricada para suportar os esforços radiais e axiais nela desenvolvidos, peso de toda a parte rotativa, o empuxo hidráulico, expansão térmica e demais esforços que o sistema gera. Assegura a perfeita estabilidade do conjunto girante no sentido axial e radial. Os componentes básicos da cruzeta inferior são a parte central e os braços. A parte central é fabricada em chapas de aço,
formando uma estrutura poligonal cuja função é alojar os segmentos do mancal de guia, de escora e os trocadores de calor, óleo, água. Os braços, em número de 16, são fabricados em chapas de aço soldado e funcionam como elemento de fixação da parte central com a fundação. São fixados através de parafusos e chavetas, possuindo uma determinada inclinação em relação ao sentido radial. Mancal de escora. O mancal de escora é composto por 16 segmentos distribuídos uniformemente sobre os pinos de apoio, que por sua vez são guiados e sustentados no sentido axial na parte central da cruzeta inferior por meio de componentes que formam o sistema de apoio. O mancal de escora possui um sistema de alta pressão que injeta óleo entre o bloco de escora e os segmentos a fim de garantir um filme de óleo desde a partida da máquina até uma determinada velocidade. Os segmentos do mancal de escora são fabricados em chapas de aço com revestimento de metal patente na superfície de contato com o bloco de escora. Bloco de escora. O bloco de escora é constituído de aço forjado em um único corpo maciço, tendo alta qualidade de acabamento nas superfícies de contato com os mancais de guia e escora, além de alto nível de precisão dimensional devido ao alinhamento do rotor. O bloco de escora é fixado ao cubo do rotor por meio de pinos radiais e parafusos verticais e tem por finalidade suportar e transmitir rígida e seguramente aos mancais as cargas oriundas da turbina e do gerador. Mancal de guia. O mancal de guia intermediário é composto por 16 segmentos de forma retangular, dispostos equidistantemente em torno do bloco de escora e apoiados livremente no sentido axial. No sentido radial, são escorados na parte central através de cunhas, com as quais as folgas são reguladas e mantidas uniformes. Os segmentos do mancal de guia são fabricados em chapas de aço, com revestimento de metal patente na superfície de contato com o bloco de escora. O mancal de guia tem a função de transmitir à parte central da cruzeta as cargas radiais do gerador e da turbina, de modo mais rígido possível e com baixa perda por atrito com o bloco de escora. Trocador de calor, óleo, água. Um total de 8 trocadores óleo-água são instalados ao redor da parte central do mancal de escora e guia e são submersos no óleo lubrificante do mancal. A circulação de óleo é provocada pela pressão gerada na superfície de deslizamento do bloco de escora e feita em circuito fechado por efeito autobombeante, não necessitando de bombas auxiliares. O óleo quente proveniente do mancal combinado atravessa o trocador no sentido perpendicular ao eixo dos tubos e perde calor em contato com a superfície dos tubos aletados. Aro de operação. É uma estrutura soldada inteiriça e guiado na tampa por meio de segmentos radiais e axiais autolubrificantes, cuja função é transferir o movimento retilíneo dos servomotores às alavancas de acionamento das palhetas através de um movimento circular. Possui um diâmetro externo de 8.450 milímetros e peso de 50 toneladas. Servomotores. O servomotor é um pistão hidráulico
cuja função é movimentar as palhetas do distribuidor conforme a solicitação de carga no gerador. Os comandos de acionamento são através do regulador de velocidade, que é um conjunto formado por motobombas, tanques de óleo com e sem pressão, compressores de ar e painéis eletroeletrônicos. São montados 2 servomotores por máquina, possuem 15 toneladas cada e trabalham com uma pressão de serviço de 64 bar. Tampa da turbina. A tampa da turbina é uma estrutura soldada bipartida. As duas metades são acopladas entre si através de tirantes e pinos de guia. A tampa é montada e centrada no flange superior do pré-distribuidor e fixada através de tirantes tensionados através de dispositivos hidráulicos. Tem a função de vedação e sustentação do aro de operação, das palhetas do distribuidor e mancal guia inferior. Mantém o equilíbrio dinâmico através das tubulações de água de fuga montadas na face inferior, aliviando a pressão entre a tampa e a roda da turbina. A tampa possui um diâmetro externo de 11.180 milímetros e peso de 244 toneladas. Mancal guia da turbina. O mancal guia da turbina tem a função de suportar e transmitir ao cabeçote suporte as cargas radiais provenientes do gerador e da turbina de modo mais rígido e com menores perdas possíveis por atrito com o eixo inferior. É composto por 12 segmentos de forma retangular, dispostos equidistantemente em torno do eixo e apoiados no sentido axial sobre o anel de vedação aparafusado na concha de óleo. A folga radial do mancal é facilmente ajustada por um sistema regulável de cunha localizado entre a sapata e a face interna do cabeçote suporte, que recebe os esforços atuantes no mancal. Eixo inferior. O eixo inferior é de aço forjado soldável e altamente resistente. O eixo é composto por 4 peças forjadas em conjunto: o flange inferior, o tubo central em 2 partes e o flange superior, que após a soldagem é totalmente usinado. As peças, antes da soldagem, são pré-usinadas externamente e internamente, parcialmente acabadas. O flange inferior é aparafusado com a contraflange do eixo da turbina. O flange superior é fixado ao cubo do rotor por meio de parafusos e pinos de cisalhamento, cujos furos são alargados na usina após a contração do rotor. O eixo inferior possui por dentro e por fora superfícies de medição que servem para alinhamento do conjunto dos eixos e como superfícies de referência para a centragem do bloco de escora e da cruzeta inferior. Roda da turbina. A roda da turbina é a maior peça indivisível da unidade geradora fabricada fora da central de Itaipu. As rodas das turbinas das unidades 9A e 18A possuem as características de serem construídas inteiramente em aço inoxidável fundido A743 e A240, diferenciando-as das demais unidades geradoras de Itaipu. Pesando 296 toneladas, com diâmetro nominal de 8,6 metros por 4,5 metros de altura, é composta por 13 pás e são calculadas para a vazão de 700 metros cúbicos por segundo. Distribuidor. O distribuidor é composto de uma série
de 24 palhetas móveis acionadas por um mecanismo hidráulico montado sobre a tampa da turbina. Todas as palhetas têm o seu movimento conjugado, se movem ao mesmo tempo e de maneira igual. A potência da turbina é controlada pela vazão de água através do distribuidor. A palheta possui 2.205 milímetros de altura e pesa 7,8 toneladas. São fabricadas em aço fundido e nas arestas de fechamento, onde há contato entre palhetas, são de aço inox. Pré-distribuidor. A finalidade do pré-distribuidor é direcionar a água para a entrada do distribuidor. É um conjunto soldado formado por 24 palhetas fixas aos anéis superior e inferior e flange superior para apoio da tampa da turbina e do revestimento do poço e flange inferior para apoio do anel inferior. As palhetas fixas possuem um perfil hidrodinâmico de baixo arrasto para não gerar perda de carga e não provocar turbulência no escoamento. É soldado a caixa espiral e fabricado com chapas de aço carbono. O peso do conjunto é de 400 toneladas, com diâmetro externo de 12.668 milímetros. Anel inferior. O anel inferior é uma estrutura soldada bipartida, acoplada por tirantes e pinos cilíndricos. É montado e centrado sobre o flange inferior do pré-distribuidor. No anel inferior, são montados buchas de guia do mancal da palheta do distribuidor. O anel inferior é fabricado em aço carbono e aço inox, na região do espelho das palhetas e anel de desgaste. Pesa 80 toneladas, com um diâmetro externo de 10.760 milímetros. Caixa espiral. É uma tubulação toroidal que envolve a região do rotor. A caixa espiral fica integrada à estrutura civil da usina, não sendo possível remover ou modificá-la. A função é distribuir a água igualmente na entrada da turbina. A espessura das chapas variam entre 36 e 77 milímetros. É fabricada com chapas de aço carbono soldadas em segmentos. A caixa espiral conecta-se ao conduto forçado na seção de entrada e ao pré-distribuidor na seção de saída. A caixa espiral corresponde a um conjunto de 29 virolas com um diâmetro na seção de entrada de 9.640 milímetros e peso de 600 toneladas. Trecho final inferior do conduto forçado. É o segmento de transição entre o conduto forçado e a caixa espiral. É totalmente embutido no concreto. Possui um diâmetro de 10.500 milímetros na seção de entrada e 9.640 milímetros na saída, com uma espessura das chapas variando entre 64 e 80 milímetros. Revestimento do tubo de sucção. É o segmento de transição entre a face inferior da caixa espiral e o canal de fuga. É um conjunto soldado composto de 9 virolas, pesando 190 toneladas, com chapas de 25 milímetros de espessura, completamente embutido no concreto. Possui 8.106 milímetros de diâmetro na seção de entrada e 17.733 milímetros na seção de saída para o canal de fuga.